Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, chegamos na lição 12, a nossa penúltima lição desse trimestre, que trata das epístolas que instruem e formam os cristãos. A nossa leitura bíblica está em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, 2 de João, capítulo 1. Então veja o nosso assunto dentro do tópico de número 1, como as epístolas paulinas nos instruem. Nós já demos o início da nossa aula e hoje nós vamos dar continuidade para todos aí, nossos irmãos da aula extra, aula de reforço. Veja aí, no tópico de número 1 fala exatamente o que Paulo vai tratar na carta aos Romanos. O justo viverá da fé. Depois ele vai tratar da carta aos Gálatas. Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei. Então seria uma contradição a pessoa ser justificado pela fé somente e agora ser justificado pelas obras. A gente fala isso quanto ao mérito salvífico. Veja no tópico 1. Instruções salvíficas. Então, tratando de salvação, nenhuma obra, por mais pura que ela for humana, ela não salva. A obra cristã que salva é a de Cristo. Porque somos cristãos? Porque nós depositamos confiança no sacrifício, na obra vicária de Cristo, uma vez por todas. Então, esta fé que eu tenho no Salvador, que Ele fez por mim tudo, então, o mérito é dele, eu apenas obedeço, confio, tenho fé. Amém? Agora veja Gálatas capítulo 2, versículo 16, que fala, ninguém é justificado pelas obras, e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Alguém pode levar uma questão para a sala de aula quanto às obras que Tiago fala que a fé sem as obras ela é morta. O contexto de Tiago está no âmbito horizontal, isto é, no meio da humanidade, entre os cristãos, entre a sociedade. Então, o cristão, ele já é apto pela fé, uma vez salvo, praticar boas obras. É que nenhum pé de fruta. Esta fruta, naturalmente, ela vai ter os seus frutos. Então, o crente, naturalmente, depois que crê em Cristo, ele vai produzir frutos dignos de arrependimento. Então, esses frutos, eles contabilizam na conta do salvo. Isto é, não é para salvação, mas é para receber a recompensa de um salvo. Isto é, os galardões no tribunal de Cristo. Glória a Deus. Mas é justificado perante a humanidade, porque a humanidade, ela não vê a fé cristã. Se nós dissermos, eu tenho fé, como é que o mundo vai ver a fé se não tiver as obras? Amém? Glória a Deus. Então vamos para cá. Ninguém será justificado pelas obras. Agora presta atenção. Tem os que querem ser justificados pelas obras da lei. Não tem os sabatistas? Então, essas pessoas que confiam no seu braço, que confiam em si mesmo, que confiam na guarda da lei, isto é, mandamento por mandamento, ok? Então, essas pessoas perdem a justificação em Cristo. Vocês entendem? Não tem a justificação em Cristo? E não tem a justificação, o que falou em Romanos, né, que fala que a justiça que é pela lei, entendeu? A justiça que é pela lei, justificação pela lei. Lembra de Romanos? Então aqui só Jesus fez, essa justificação pela lei. Nenhum homem, é o que os sabatistas fazem, querem fazer, a justificação pela lei. E quando alguém quer se justificar pelas obras da lei, perde a justificação em Cristo. Então ele perde essa justificação porque aqui em cima é fé.
E aqui embaixo é obras. Então só Cristo, ele veio, cumpriu, fez, e nós agora temos a fé que ele é apto para tomar o meu lugar naquilo que eu não posso fazer e não consigo fazer. Amém? Aqui nós temos em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais em Cristo, sempre levando para Cristo, irmão. Por quê? Porque não conseguimos cumprir tudo que está escrito na lei, e se nós procurarmos a justiça da lei, nós perdemos a justificação em Cristo. Porque não tem na humanidade justificação pela lei, só em Cristo. Porque só pode cumprir a lei se for uma pessoa perfeita, como a lei é perfeita. Então Cristo nos tomou esse lugar, sendo o quê? Maldito por nós, tornando-se humano e tomando o nosso lugar na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas culpas, levou a nossa maldição, enfim, o nosso castigo. Glória a Deus. Gálatas 5 e 1. Está em Cristo. Porque se estiver na lei, a lei vai condenar. Tem que estar em Cristo. Porque se nós estivermos em Cristo, a lei não pode nos pegar. Porque quem nos justifica é Cristo. O sangue carmesim. E não debaixo do jugo da servidão. Viu? Da escravidão. Porque todas as outras coisas, irmãos, da lei, as pessoas começavam a praticar a lei, elas não serviam a Deus porque elas tropeçavam no mandamento. E Tiago fala que quem tropeça num é culpado em todos. Então sempre se tornariam escravos daquilo que ele tentava cumprir. Mas como Jesus veio e o seu jugo, é importante essa palavra. Porque o jugo dos pais, isto é, dos patriarcas, que veio até os fariseus, que eles colocavam um jugo superior, porque eles colocavam mais do que a própria lei dizia, eles aumentavam mandamentos, conforme as tradições de homens. Aí Jesus disse, eu tenho um jugo maneiro, suave e leve. Glória a Deus. Então veja que, para sair da escravidão e estar em Cristo, nós temos o jugo de Cristo e não o jugo debaixo da servidão. Amém? Porque nós temos duas coisas. Nós temos a lei e nós temos a graça. Ok? Presta atenção. Nós temos a graça e temos a lei. Aí então, nós temos o jugo da lei. Olha aí, dois jugos. O jugo da lei e temos o jugo da graça. Então, no jugo da graça, nós temos Cristo. Ó, nós temos Cristo. E sendo Ele o nosso Redentor, e o objetivo dele é nos levar para o reino eterno, Ele disse, eu tenho um jugo que vocês vão suportar. Ele é suave e leve. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Então, o jugo da lei, ele é um jugo que revela pecado. Presta atenção, ele revela pecado, certo? E também revela a condição do pecador. Qual é? Condenação, morte. Então, como está debaixo da lei? Se nós não temos capacidade de cumprir 100%, nós estamos debaixo da graça, favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor fez tudo por nós. Você crê? Amém. É salvo. Somente isto. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus queridos, nós vamos agora exatamente dar continuidade àquela parte sobre o tópico de número 1, instruções salvíficas, que nós paramos na aula anterior sobre Levítico, capítulo 25. Veja aí os versículos para nossa meditação. Versículo 23, que diz: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Porquanto
verso 24 agora. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, veja aí, dareis resgate à terra. Então veja que Deus diz que a terra é dele e que o homem, ele tinha direito de resgate quanto a uma lei da propriedade. É o que nós temos em Levítico 25. No versículo 25 diz assim: quando teu irmão empobrecer e vier alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, que é o parente mais próximo, e resgatará o que vendeu a seu irmão. Então vamos explicar isso na lousa para os irmãos verem. Amém, meus queridos? Então vamos aqui desenhar, ó. Certo? Nós temos aqui uma porção dessa terra. Vamos lá? Então essa porção dessa terra foi vendida. Certo? A pessoa empobreceu. O que é que nós vemos aqui? É que ele vendeu, certo? Ele vendeu. O dono, está aqui o dono. Ele vendeu essa porção de terra, certo? Porque estava pobre, precisava, enfim, vender. E ele vendeu para cá, para esse homem aqui. Vamos dizer que ele é o posseiro, porque ele vai tomar posse da terra, né? E esse aqui é o herdeiro, certo? O herdeiro. Agora presta atenção, é muito forte aqui o texto, viu? Como ele vendeu essa terra que era dele para o posseiro, aquele que tomou posse e não é o herdeiro, então ele tinha direito de resgate. Por isso que está escrito assim, ó, no texto. Ó, quanto a teu irmão empobrecer e vender alguma porção da tua possessão, então virá o seu resgatador, olha aí, seu parente, e resgatará ao seu irmão. Então temos aqui, vamos desenhar com outra cor, nós temos aqui o resgatador, ó, que é o irmão desse aqui. Aqui é forte, viu? O seu irmão. Então ele tomaria exatamente o lugar desse aqui para poder pagar ao posseiro essa terra e devolver, tirando das mãos do posseiro, a terra que o herdeiro não tinha condições de pagar. Mas esse aqui, que é o parente, que seria o remidor do seu próprio irmão. Ok? Voltando aí para o texto, vamos lá. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate. Então, se a pessoa não tivesse, voltando para vocês entenderem, isso aqui seria o primeiro meio de resgate desta terra aqui. Esse era o primeiro meio. Qual é o primeiro meio? Parente remidor, que seria o resgatador, o parente mais próximo do seu irmão que foi pobre e vendeu a terra, ok? Qual era o segundo meio? É esse versículo que nós lemos. Se ele não tivesse o parente, ele poderia, com as suas mãos, ir atrás de quê? De recurso. Então, precisaria do seu esforço. Então, através do seu esforço, ele poderia comprar a terra de volta da mão do posseiro, ok? Pelo resto de tempo que estava nas mãos dele. Porque tinha ainda o terceiro e último meio de resgate, que seria o ano, pela lei, o ano do jubileu. Ok? Então esse ano do jubileu, como ele, se não tivesse o parente remidor e não tivesse o esforço para conseguir o dinheiro e pagar, para reaver de volta a terra antes do ano do jubileu, então ele tinha que esperar esse tempo, porque ele estava continuando pobre, não tinha parente remidor, e ele agora tinha que esperar esse ano do jubileu para poder reaver a terra, isto é, voltar a terra para ele, isto de uma forma automática. Por isso que Deus não deu a terra por perpetuidade, para acontecer exatamente esse período chamado ano do jubileu. Glória a Deus. Veja o texto. Versículo 28. Mas se a sua mão não alcançar para restituir, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Tá vendo? Se ele não tivesse dinheiro pelo esforço próprio, ficaria na mão do comprador, que é o posseiro, até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá
e ele tornará a sua possessão. Então, na lei da propriedade, chegou o ano do jubileu, o posseiro tinha que sair, não tinha mais direito por causa da lei, então automaticamente tinha que voltar para o herdeiro a terra, ok? Versículo 47 do capítulo 25 de Levítico. E quando a mão do estrangeiro... Agora eu vou mostrar para os irmãos que aqui é forte, viu? Vamos lá? Está preparado? Glória a Deus. Versículo 47. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está comigo alcançar riqueza, e a teu irmão que está com ele empobrecer e vender ao estrangeiro ou ao peregrino que está comigo, ou a raça da sua linhagem do estrangeiro, depois que houver vendido, haverá resgate para ele, e um de seus irmãos o resgatará. Amém? E no versículo 50 fala aí o último meio, que seria o ano do jubileu. Vamos explicar. Amém, meus queridos? É agora que nós vamos começar a história de toda a Bíblia. É aqui que começa a história da Bíblia. Porque se não tivesse pecado, não precisaria da história da Bíblia. Então, a história da Bíblia começa em resgatar. Amém? Glória a Deus. Então, veja o tópico de número 1 aí. For a nossa salvação. Amém? As mensagens salvíficas através das cartas de Paulo. Aí nós estamos mostrando através dos livros do Antigo Testamento, no caso Levítico, sobre essa trajetória da salvação. Vamos lá? Como já vimos o texto de Levítico, agora nós vamos aplicar aqui na lousa o que você já leu, ok? Qualquer coisa é só voltar lá no texto. Voltando aqui. Aqui já são revelações tipológicas da Bíblia. Porque a Bíblia, meus irmãos, não foi escrita por estar escrita e entender somente a parte da lei do povo de Israel. Tem mensagens espirituais, divinas, em cada palavra da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Então veja aqui. O herdeiro, olha o nome dele. Vamos lá? Adão. Estou fazendo uma síntese, colocando a história verdadeira, bíblica, dentro da lei da possessão. Isto aqui é uma revelação da palavra. Então, o herdeiro seria Adão. Isto aqui seria todo o reino. Certo? Esse pequeno pedaço seria a terra e o homem. Certo? Presta atenção. A terra foi dada aos homens. Esse posseiro aqui seria Satanás. Presta atenção, a revelação é forte. Porque aqui, o meio de resgate, presta atenção, quem é o parente remidor? Só poderia ser quem? Jesus. Não foi ele que morreu por nós e conseguiu, através do seu sangue, nos remir? Entendeu? Agora presta atenção, Adão não tinha condições de, através de esforço. Deixa eu ver se está pegando aqui na imagem. Ok. Então, como ele não tinha condições através de esforço próprio, então presta atenção. Quem teve condições de, através do próprio esforço, conseguir a terra de volta? A remissão. Remissão. Presta atenção. Remissão de quem? 1, dos homens. 2, da terra. O que foi que Cristo veio fazer? Primeiro ele veio salvar o homem. Os homens. Aqui foi na sua primeira vinda. Ele morreu e salvou nós. Só que na sua segunda vinda ele vem para salvar o quê? Presta atenção aí. A terra. Porque na segunda vinda ele não vai colocar 1000 anos de paz na terra e depois a eternidade? É forte ou não é? Então ele veio resgatar a terra na sua vinda. Nós vamos explicar isso aqui, tintim por tintim. Então presta atenção. Quem teve o esforço próprio? Quem foi que cumpriu a lei e todos os mandamentos? Só nos leva para o parente remidor.
Então Jesus é o parente mais próximo de Adão e de toda a raça humana. Foi Jesus quem pagou o preço com seu próprio esforço na cruz, cumprindo tudo que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas, um esforço para fazer o que a lei mandava. Amém? Então Adão não conseguiu. Amém? Primeiro meio, parente remidor, Jesus. Segundo meio, esforço próprio. Jesus cumpriu a lei. E o terceiro, esperar o ano do jubileu. Estou aqui na sua segunda vinda. Amém? Irmão, tudo isso aqui é a história da Bíblia. Viu? Porque o porceiro, que é Satanás, ele vai ter que sair dessa história para Jesus entrar na história e governar durante 1000 anos. Nós vamos para cá para vocês verem exatamente a expulsão de Satanás. Por quê? Porque tu acha que Satanás vai querer sair assim? Só porque eu digo, saia Satanás, ele vai sair? Não, irmão, vai ter uma guerra. Não tem a guerra do Armagedon? Não tem um Apocalipse, 7 taças, 7 trombetas, 7 selos? Então ali é a expulsão de Satanás da terra. Vamos ver? Vamos lá. Amém, meus queridos? Então vamos anotar aí Apocalipse, viu? Capítulo 4 e também capítulo 5. Tem que ler os 2 capítulos. Então veja que ele aparece na primeira fase, quem? O Senhor Jesus. Primeira fase da sua vinda, a sua primeira vinda, ele aparece como cordeiro. Lembra que o anjo mostrou o leão e João viu o cordeiro? Essa foi a sua primeira fase, sendo a fase de quê? De parente remidor. Levítico, capítulo 25. A Bíblia é maravilhosa, irmão. Isso aqui o pessoal não vai ensinar isso aqui. O pessoal gosta de ensinar o cotidiano. A gente gosta disso aqui. A gente gosta de profundidade. Eu amo isso aqui. Então vamos lá. Levítico capítulo 25. Os textos já foi dado. Então aqui tem um parente remidor. Então esse parente remidor, Cristo, ele veio na sua primeira vinda como cordeiro. Amém? Só que ele veio e resgatou primeiro através do seu sangue os homens. E depois ele vem resgatar a terra, que é a expulsão de Satanás. Para onde? Para o abismo. Só que o diabo não quer sair. Como ele não quer sair, por isso que tem uma guerra, chamada Guerra do Armagedon. Certo? Que é exatamente a vinda de Cristo para retirar todo o trabalho de Satanás da terra, para expulsar ele para o abismo. A gente vai ver isso agora. Veja no capítulo 5, ó. Presta atenção aí. Vamos lá com outra cor aqui para vocês verem a diferença da primeira fase, certo? Para a segunda fase. Então essa segunda fase ele vai vir como leão. Então temos a fase de cordeiro, como parente remidor, e a segunda fase como de leão. Então o leão seria o quê? É que esse parente, o remidor, lembra do Adão e Cristo? Amém. Então esse parente remidor, aqui ele está como remidor, que ele veio como cordeiro. Amém? Ele não veio e morreu na cruz, então como cordeiro. Só que ele agora vai vir como leão, porque esse parente vai vir como o quê? Um vingador. Por que ele vai vir como vingador? Porque o diabo não quis sair da terra. Porque Jesus já pagou o preço pela terra e pelos homens. Então Satanás saiu das nossas vidas, mas não saiu da terra. Amém? Glória a Deus. Então, para ele sair da terra, então ele, o Senhor, vai vir na sua segunda vinda para expulsar exatamente quem? Satanás, o posseiro que está na terra. Para os reinos virem a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Então vai haver guerra. Guerra contra o mar, guerra contra a terra, guerra contra os homens, guerra contra o ar, guerra contra... Enfim. Vai haver tudo isso. Então, a segunda fase é a fase de leão, de vingador. Então ele vem agora não como remidor, mas como vingador. Para exatamente conquistar a terra. Porque ele vai vingar
exatamente porque o poceiro não saiu da terra, que é Satanás. Amém? Glória a Deus. Então, o resgatador é Cristo. Ele tem dignidade. É ele que pode abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, de acordo com a Bíblia, Apocalipse capítulo 6, vamos ver conforme diz o texto? Amém, meus queridos? 6, capítulo, verso 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, e olhei, ouvi um dos 4 animais que dizia com grande voz e de trovão: vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco. Aqui não é Jesus, vou explicar por quê. Porque ele está sentado sobre ele com um arco na mão. Olha aí, Jesus não vem com arco. Ele vem com a espada na boca. Vou explicar onde é que ele está aqui em Apocalipse. Então esse aqui seria o anticristo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, então esse aqui é um dos selos, isto é, um dos 7 selos. Veja aí no começo, ó, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto o primeiro selo, isto é, um dos 7. Amém? Esse foi o primeiro selo para a aparição do anticristo. Então esse anticristo ele vem com aparência falsa, porque ele vem no cavalo branco. Então ele é o pirata. Ele vem com falsidade. Presta atenção que ele vem, olha aí, com arco, e foi dado uma coroa, que aqui é poder, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, presta atenção, então o primeiro é para ele aparecer, e o segundo, para que é, ó. Veja aí o versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado para que tirasse a paz da terra. Então, o segundo selo é para tirar a paz da terra. Entendeu? Porque no primeiro selo, ele vai trazer a paz falsa, cavalo branco. E no segundo selo, ele vai tirar esta paz. Eu vou explicar aqui na lousa. Amém? Vamos lá. Quantos selos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, primeiro selo, tá aqui. Este é o primeiro. Este primeiro aqui, até o segundo aqui, ele aparece, o anticristo. Vem com arco, armamento covarde, porque ele vai atirar de longe. Não tem o arco flecha, então ele não enfrenta como Jesus enfrenta. Jesus tem espada, ele enfrenta o Senhor Jesus cara a cara. O anticristo ele enfrenta com armamento covarde, o arco e a flecha, de longe. Presta atenção, no segundo selo, este aqui é o segundo, ó. Vai acontecer o quê? Tirar a paz. Não vai haver paz. Então, essa paz que há do primeiro ou segundo selo é uma paz falsa provocada pelo anticristo. Ok? Então, de acordo com Daniel fala sobre uma semana, e essa semana é profética, certo? Está em Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. E essa semana sendo profética, ela não é semana de dias, ela é semana de anos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anos. Então, esses 7 anos aqui, é interessante. Daqui para cá, eu tenho 3 anos e meio. Porque é o governo falso do anticristo. A paz falsa. Cavalo branco. Depois ele vai tirar esta paz. Ele vai mostrar quem realmente é. Ele não vai dizer, ele não vai guerrear, ou seja, ele vai querer ser adorado como Deus e não vai perseguir o povo de Israel. Está em Apocalipse. Então, o que vai acontecer é que do segundo selo em diante, até o 7º, eu tenho mais 3 anos e meio. Entendeu aí? Então, os 3 primeiros anos e meio é do primeiro selo ao segundo. Paz falsa. Do segundo ao 7º selo, mais 3 anos e meio. Esses 7 selos vão ser rompidos. Sabe o que é isso aqui, irmãos?
declaração de guerra contra o posseiro, que é Satanás, que está na terra. Quando a gente fala na terra, ele está aqui, ó. Presta atenção. Região celeste e terra. Ok? Então, a vinda de Cristo vai expulsar Satanás da região celeste para a terra e da terra para o abismo. É importante isso aqui. Porque Jesus vai vir, ó, e Jesus vai empurrando ele, ó, das regiões celestes para a terra e da terra para o abismo. Então, no meio aqui, ó, dos 3 anos e meio, vai haver a guerra entre Miguel e seus anjos e Satanás e seus anjos, para expulsar ele da região celeste, nesses 3 anos e meio aqui. Nós estamos falando de Satanás. Nós não estamos falando de anticristo, não. O anticristo é um homem, certo? É um homem que vai receber poder e eficácia de Satanás. Só que o diabo vai ser lançado para a terra. E quando ele vem para a terra, ele fica no mar, aonde ele vai usar um monstro chamado Leviatã. Ok? Agora, voltando aqui para o que interessa. Levítico 25. Vamos lá. Amém, meus queridos? Então, Jesus, ele tem dignidade de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando ele desata o primeiro selo, o aparecimento do anticristo. O segundo selo já é declaração de guerra contra o posseiro. Glória a Deus. Para expulsar ele da região celeste, que atribula o povo da terra, porque o diabo vive ao derredor buscando a quem possa tragar, e finalmente levando ele para o abismo, para que Cristo reine durante 1000 anos. E durante o período dos 7 selos, nós temos o Senhor atingindo a terra, o céu, os ares, o fogo, o mar, as profundezas, o pecado em geral. Ele vai atingindo todas as marcas que o diabo deixou na terra, nos homens. Ele vai rompendo toda espécie de malignidade. Enfim, ele tem autoridade para limpar, porque ele vai vir como vingador e governador e juiz. Glória a Deus. Amém? Então veja tudo isto mostrando realmente que o reino milenial é literal. Glória a Deus. A vinda de Jesus é literal, todo olho verá, e o reino de Cristo literalmente. A expulsão de Satanás e Jesus reinando visivelmente em todo o firmamento. Oh, glória a Deus. Que bênção. Agora nós vamos ver Jesus no cavalo branco. Este é o verdadeiro e fiel. Vamos ver o texto. Amém, meus queridos? Versículo 11 do capítulo 19. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Veja aí como o outro lá é pirata, viu? Porque Jesus também vem no cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Glória a Deus. E julga e peleja com justiça. Versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada. Não tem arco. É uma espada mesmo nas suas mãos e na sua boca, para ferir com ele as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Glória a Deus. Amém, meus queridos irmãos? Então, Apocalipse 4 e Apocalipse 5 é a intervenção do parente remidor que resgatou a terra, que resgatou os homens, que resgatou os homens, que resgatou a terra. Mas quando foi para reaver a terra, o posseiro não quis deixar. Então Jesus está preparando um grande exército, porque na lei dizia que o parente remidor poderia vingar através de um grande exército. E o que está acontecendo é que Cristo está preparando eu e você, nós, como a igreja, para estar com Ele no arrebatamento e nos preparar para o seu dia
glorioso, aonde ele vai vir. Isaías fala desse dia de juízo, e a igreja é exatamente esse grande exército que a Bíblia fala que ele vai vir, e com ele um grande exército. Glória a Deus. Amém? E diz a Bíblia, Apocalipse 1:6, e nós reinaremos com ele durante 1000 anos. Amém? Glória a Deus. Esta é a história da Bíblia, que as pessoas não contam, e nós contamos, como ela verdadeiramente é. Deus abençoe a todos e fique na paz, e até a última lição, onde estaremos juntos aprendendo mais da palavra do Senhor, que é rica e poderosa. Amém? A paz do Senhor a todos e até lá.